dia, good morning, buenos dias. O fim da década de 30 no futebol brasileiro significava a pacificação entre as confederações estaduais e a CBD e, consequentemente, a profissionalização do esporte no país. Começavam a surgir variações táticas nas equipes e o surgimento de grandes craques e grandes esquadrões era inevitável. Eu sou Rafael Garcia Assunção, falando tudo sobre a história mais linda do futebol mundial. Títulos, curiosidades, plantéis marcantes e craques inesquecíveis. Tudo que o Vascão já apresentou ao mundo, pois o mundo é Vasco. Invencível é o Vasco da Gama. Se vitória já tem no passado, glórias mil há de ter no porvir. O seu nome é por nós adorado, como estrela no céu a fulgir. Avante então que pra vencer, sem discussão, basta querer. Lutar, os vascaínos de terra e mar, os paladinos, é mundial a sua fama. Vasco da Gama não tem rival, mais uma glória. Lutar, vai conquistar para a vitória. Os leais vascaínos, brilha a cruz gloriosa de Malta. O ano era 1938. A Praga do Arubinha já era famosa pela cidade do Rio de Janeiro, embora a imensa torcida vascaína duvidasse disso. Naquele ano seria realizada a terceira Copa do Mundo na França e já se falava bastante do Brasil como um dos favoritos em gramados europeus. No Rio de Janeiro, a dupla de ataque do Fluminense, Tim e Hércules, continuava fazendo estragos às defesas adversárias. O Flamengo mantinha um elenco de craques do ano anterior, com os ex-vascaínos Domingos da Guia, Fausto e Leônidas e o argentino Valido. O Botafogo contava com Zezé Procópio e o veterano Carvalho Leite. Já o Vasco, que pela primeira vez na história utilizaria seu uniforme branco, trazia o ótimo zagueiro Jaú, ex-Corinthians, e o meio-atacante uruguaio Villadôniga, além do também técnico uruguaio Carlos Scaroni, para substituir o lendário Harry Welfer, que passou 10 anos no Cruz Maltino. Com uma campanha razoável, o Vasco acabaria na quarta colocação. O campeão foi o Fluminense. Ainda assim, alguns jogadores se destacaram, e o zagueiro Jaú, juntamente com o atacante Nijinho, foram convocados para a Copa do Mundo, onde a seleção brasileira faria a sua melhor participação e acabaria em terceiro lugar. Em 1939 não foi um bom ano para o Cruz Maltino. Contratou os estrangeiros Gandula, Emeal, Dacunto e Filiola, o médio Argemiro, e teve o retorno do técnico uruguaio Ramon Plateiro. Apesar da artilharia pesada com os atacantes Nijinho e Villadôniga, o clube amargou a sexta posição no Campeonato Carioca e foi goleado pelo Flamengo na última rodada por 4-0, o que decretou o título rubro-negro. Em 1940, o Vasco conquistou o primeiro título internacional vencido por um clube brasileiro. Com uma equipe mais estruturada, com destaque para os três mosqueteiros que comandavam o meio de campo, Dacunto, Filiola e Zarzu, o Vasco superou os clubes argentinos Independiente e São Lourenço e venceu o torneio Luiz Aranha. No Campeonato Carioca daquele ano, o Vasco fez grandes exibições, inclusive conquistando a maior goleada daquele campeonato, 8-0 sobre o Bom Sucesso. Mas perdeu o fôlego e ficou na terceira colocação, 2 pontos atrás do campeão Fluminense. O campeonato de 1940 ficou marcado por apresentar 2 dos maiores craques de todos os tempos do futebol brasileiro, Zizinho pelo Flamengo e Heleno de Freitas pelo Botafogo. Também um pouco de uma raça que não tem medo de fumaça. Em abril de 1941,
O governo Getúlio Vargas criou o Decreto-Lei que estabeleceria as bases de organização do esporte em todo o país, criando o Conselho Nacional de Desportos, CND. Com a nova medida, a entidade responsável pelo futebol carioca foi denominada Federação Metropolitana de Futebol, FMF, que teria que se adequar totalmente às regras utilizadas pela FIFA. No mesmo ano, surgiu a Associação dos Atletas Profissionais. O Campeonato Carioca de 1941 marcou a despedida de Carvalho Leite, segundo maior artilheiro da história do Botafogo. O rubro-negro Pirillo anotou 39 gols no torneio, recorde de artilharia numa mesma edição, nunca atingido até os dias de hoje. E o Fluminense conquistou o segundo campeonato, o quinto nos últimos 6 anos, com o Vasco ficando na 4ª posição. A decisão final, que terminou em 2-2, ficou conhecida como Fla-Flu da Lagoa, onde os jogadores tricolores, com vantagem do empate e com um jogador a menos, isolavam as bolas a todo momento para dentro da Lagoa Rodrigo de Freitas, que na época não era aterrada e ficava a poucos metros do estádio da Gávea. Tô devendo, da Dona Maria da Quitanda. Tá ruim pra mim, chego até passar de banda pra Dona... O Vasco realizou, em 1942, a sua pior campanha até então na história do Campeonato Carioca, ficando na 7ª posição. A praga do Arubinha ganhava um peso real na colina, e o clube enfrentava a insatisfação dos seus torcedores, embora a equipe tivesse vencido o torneio início. Enquanto isso, o Flamengo conquistava o Campeonato Carioca com uma campanha categórica. Naquele ano, estreava pela equipe cruzmaltina o jovem Ademir Menezes, um dos maiores atacantes da história do futebol brasileiro, contratado junto ao Sport Recife. Sua estreia foi no tiratema do Clássico da Paz, contra o América, que se iniciara em 1937. Vitória do Vasco por 2-1, com 2 gols de Villadôniga, e a conquista do Troféu da Paz. O presidente do Clube de Regatas Vasco da Gama, Ciro Aranha, prometeu uma revolução para o ano de 1943. Adotando uma política de longo prazo ao assumir a presidência no ano anterior, Ciro já havia trazido os atacantes Djalma e Ademir do Sport Recife e o ponteiro esquerdo Chico do Grêmio. Manteve para o Campeonato Carioca de 1943 a base do meio de campo, com Filiola, Alfredo II e Argemiro, e o atacante Orlando Fantoni. Trouxe da Argentina o zagueirão Raffanelli e do pequenino canto do Rio veio o médio Elido Amparo. Mas a revolução começava com a contratação do experiente e vitorioso técnico uruguaio Undino Vieira e do trio de ataque fulminante do Madureira Esporte Clube, os 3 patetas, Jair Rosa Pinto, Isaías e Lelé. Que me faz penar, bota a sandália de prata e vem pro samba, samba. Morena boa, que me faz penar. Apesar da fraca campanha em 1943, com a 4ª colocação no Campeonato Carioca, o atacante Ademir Menezes acabou na vice-artilharia com 22 gols. Ali surgia o embrião para um dos maiores esquadrões que o futebol mundial veria no século XX. Em 1944, o Vasco surgiu como um forte candidato ao título. Reforçado pelo meia-direito uruguaio Berascochea e por alguns outros atletas, o clube começou o ano avassalador, vencendo o Torneio Relâmpago, o Torneio Início e o Torneio Municipal, com Isaías na artilharia. O Cruzmaltino liderou todo o Campeonato Carioca e chegou à última rodada empatado em pontos com o Flamengo. A decisão foi no estádio da Gávea e aos 41 minutos do segundo tempo ocorreu um lance polêmico. O ponteiro rubro-negro Valido subiu se apoiando no ombro e nas costas do zagueiro Raffanelli e abriu o placar, selando o 3º título seguido do Flamengo. A mídia carioca, fortalecida pelo locutor da Rádio Tupi e também compositor Ari Barroso, já começava a mostrar a sua preferência clubística no cenário da capital federal. Apesar da derrota no ano de 1944, a semente já estava plantada. O ano de 1945 viria para consagrar uma jovem geração de craques, uma das maiores que já desfilaram pelo Brasil. Se você está curtindo o nosso vídeo, não esqueça de apertar aquele botão do joinha, compartilhar o vídeo com seus amigos vascaínos e principalmente se inscrever no canal. Ao Vasco tudo! Ohayou, buongiorno,
Bonjour!